Você que está chegando aí, já deixa o seu comentário, já curte o vídeo. Vamos interagindo para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, para que o alcance dele seja maior. Então, já deixa sua curtida, deixa o seu comentário. Muito bem-vindo você que está no YouTube, muito bem-vindo você que está no TikTok. 6h29, nós estamos aqui, meu nome é Moisés Barbosa, estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você, direcionada para você. O Espírito Santo me levou hoje a falar um pouco sobre não ter medo. Então, o título da nossa meditação hoje é Não Tenha Medo. E se você for pesquisar, eu fiz essa pesquisa para saber quantas vezes existe essa expressão não tenha medo na Bíblia. Ela existe entre 100 a 150, de acordo com a pesquisa que eu fiz. Essa expressão não tenha medo, não temais, ela está entre 100, depende da tradução, mas você sempre vai ver essa expressão na Bíblia, não tenha medo, e aleluia, porque o Senhor é quem fala com a gente para não ter medo. E pode ser que você chegou nessa live hoje e você está com medo de alguma coisa. Você está passando por uma luta, uma dificuldade, a qual te traz medo, te traz receio, te traz temor. E nós vamos falar aqui hoje, o Espírito Santo vai falar com você hoje. Eu tenho certeza. Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tem. Se você não tem, presta bastante atenção. No livro de Isaías, capítulo 41. Isaías 41. Já deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não me segue no TikTok, começa a seguir aí para que você seja abençoado através da minha vida. É o Senhor quem fala através de mim. Eu sou somente um vaso. Amém? Não sei se você está vendo essa pulseirinha aqui. Não é uma pulseira que normalmente você acha para comprar. Uma pulseira que a minha filha fez para mim. E eu falei que ia usar e estou usando, né? Glória a Deus. Existem coisas que valem muito mais do que dinheiro. E eu vejo a Rebeca, minha filha, às vezes fazendo alguns desenhos, algumas coisas para mim. Isso me enche de alegria porque eu sei que ela está se esforçando para fazer para mim. E quando você se torna pai ou se torna mãe, você vai ver e entender a questão da paternidade. E aí você entende que Deus ele fica muito alegre quando você se dispõe a fazer algo para Ele. Mesmo que seja simples, mesmo que seja de acordo com a sua capacidade, faça, sirva ao Senhor, faça alguma coisa. É por isso que eu falo, pega esse vídeo, encaminhe para um amigo seu, encaminhe isso para alguém que você sabe que está passando por uma luta, por uma dificuldade, e você estará servindo a Deus dessa forma. Bom dia, minha mãe. Bom dia para todos que já comentaram aí no TikTok. Eu ainda não tenho acesso aos comentários, mas no finalzinho, na hora que a gente for finalizar, depois da oração, eu olho os comentários e a gente pode conversar um pouquinho lá. Amém? Vamos para a palavra. Isaías capítulo 41, a partir do verso 8, diz o seguinte, presta bastante atenção no que o Espírito Santo vai falar com você. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Então, antes da gente continuar, eu quero que você entenda que quando o Espírito Santo está falando aqui com Israel, com Jacó, com os descendentes de Abraão, se você for levar só em consideração Isaías, você vai achar que Deus está falando somente com o povo de Israel. Mas eu quero ler um versículo lá em Gálatas, capítulo 3, para a gente continuar, para você entender que essa palavra ela é para você, que é a igreja. Ela não é só para o povo de Israel, o povo terreno de Israel. Então eu vou ler um versículo lá em Gálatas,
para a gente continuar, para que você receba as bênçãos que vai ao povo de Israel como sendo sua, porque você é também um israelita. Glória a Deus por isso. Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz o seguinte, presta bastante atenção, escuta o que o Espírito Santo está falando com você. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a unção do Senhor, sinto a presença do Senhor. Eu creio que essa presença, ela está aí onde você está também. Você sente a presença. Isso é importante. É isso que é importante. Não é a religião, não é a placa de igreja, mas é a presença do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Presta atenção. Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a fé em Cristo Jesus te faz filho de Deus. Seja você israelita, seja você brasileiro, seja você americano, seja você africano, aonde você for, aonde você estiver, se você crê em Jesus Cristo, você é filho. Glória a Deus por isso. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, foram cheios de Cristo, foram imersos em Cristo, de Cristo se revestiram. É por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você foi ligado a Cristo. Jesus Cristo é a videira, vós sois os ramos. Você está ligado em Cristo. Glória a Deus, você é filho. Agora olha aqui, verso 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Nem homem e nem mulher, presta atenção. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Todos são um. Deus, em Cristo, Ele fez tanto do judeu quanto do gentio, que somos nós, um povo. Todos vocês são um em Cristo. Verso 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bíblia, Gálatas, capítulo 3, verso 29, diz que você é descendente de Abraão pela fé. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando eu leio Isaías, eu recebo essa palavra para mim. E eu quero que você receba essa palavra para você. Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Vamos comentar, vamos fazer aqui essa live aumentar, as pessoas serem alcançadas para a glória de Deus. Então, o versículo 8 que nós lemos diz: você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você é um escolhido de Deus. Aleluia. Pedro diz o quê? Vós sois raça eleita. Vocês foram eleitos, vocês foram escolhidos. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a sua identidade, é quem você é. Você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você. O Espírito Santo está falando com você. Eu te escolhi. Você é meu. Você foi eleito em Cristo. Aleluia. Você, descendente de Abraão, meu amigo, verso 9, você a quem eu trouxe dos confins da terra, e olha, presta atenção. Você, e eu entendo essa palavra como sendo palavra falada à igreja. Porque olha aqui, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, ou seja, aonde o evangelho chega, seja no lugar mais longe, pode ser lá na Antártida. Se o evangelho chegar lá e a pessoa aceitar o Senhor Jesus Cristo, ela é ligada em Cristo e ela é feita descendente de Abraão, ela é feita herdeira de Deus. Glória a Deus. A quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Satanás ele vai falar no seu ouvido, sabe o quê? Deus esqueceu de você. Deus rejeitou você. Esse pecado que você cometeu te fez afastar de Deus e Deus não está nem aí com você. Deus só quer te punir. Mas a palavra de Deus ela vai falar o contrário. Você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. O Espírito Santo não te rejeita. A palavra de Deus diz que o Senhor, nosso Deus, ele não resiste um coração contrito. Então, se você está em pecado, se você fez alguma coisa que você está triste, se essa é a luta que você está passando,
A palavra vai te dizer que se você se humilhar diante de Deus, Ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Ele está pronto para te restaurar, para te curar, para cuidar de você, para te levantar. É isso que o Senhor quer fazer por você. E aí o versículo 10 diz assim: não tema, não tenha medo, porque eu estou com você. Aleluia. Sabe quem está com você? O Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Sabe qual é a evidência de que Deus está com você? É o Espírito Santo que habita em você. Nós já falamos várias vezes sobre o Espírito Santo aqui nas nossas lives. E o Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Isso é bíblico. Então eu sinto a presença dele. E eu posso falar, oh, o Senhor está comigo. E eu digo para você, não tenha medo, porque o Senhor está com você. Essa dificuldade, essa luta, talvez uma luta na saúde, talvez você está passando por um câncer, e você olha e você vê aquela dificuldade e você fala assim, nossa, Deus esqueceu de mim. E através da minha vida o Espírito Santo está te falando, não tenha medo, eu estou com você. Aleluia. Verso 10, não tema porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Não fique com medo. Eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Isso é Bíblia. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Escuta o que o Espírito Santo está falando. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Talvez você não está sentindo a presença de Deus, mas saiba que Ele está mais perto do que você imagina. Ele está segurando a sua mão. Ele está te fortalecendo. Ele está te renovando. E às vezes você não entende e não sabe como que você consegue essa ajuda, esse auxílio de Deus. Eu quero ler um versículo lá em Romanos para você ver na vida prática como que Deus te ajuda. Porque talvez você está lutando sozinho porque você não sabe como que Deus te ajuda. Romanos capítulo 8, verso 26 diz o seguinte. Olha aqui. O que vai dizer? Romanos capítulo 8, verso 26 diz assim. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quando você está fraco, Deus te fortalece. Porque o poder de Deus, o que Ele faz? Ele te renova. E Ele é manifesto na sua fraqueza. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E aí o versículo continua, eu quero que você entenda que quando a gente fala sobre línguas estranhas, não é só para falar à toa. Mas quando você está na angústia e você precisa de ajuda, talvez você não sabe nem o que você fala diante de Deus. E é por isso que o Espírito Santo te ajuda. E aí ele ora através de você. E aí é que entra línguas estranhas na oração. Está na Bíblia. Porque não sabemos orar como convém. Talvez você não sabe fazer a oração da maneira que precisa. Porque você não tem acesso a todas as informações. Mas o Espírito Santo sabe. E ele está falando, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando você estiver na luta, na dificuldade, entra na presença de Deus, se derrama ali e deixa o Espírito Santo te ajudar. Você vai ver que vai vir gemidos inexprimíveis, vai vir línguas estranhas. Isso vai te edificar, vai te fortalecer e vai fazer você romper batalhas que você não tem noção que existem. Então Deus está falando, não tenha medo, eu te ajudo. Só que você precisa entender que se você não deixar, Deus não vai te ajudar. Talvez você está carregando um fardo ou está lutando uma luta que não é sua. Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando ele falou lá nos evangelhos, ele falou assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração. E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Se eu entendo isso, eu entendo que quando eu estou ansioso, com medo, triste, angustiado, depressivo, eu estou carregando um fardo que não é aquele que era para eu carregar. Porque o fardo do Senhor Jesus Cristo, o jugo do Senhor Jesus Cristo, ele é leve. Nós, como cristãos, nós podemos viver e devemos viver uma vida leve, sem medo, sem angústia. Então, o Espírito Santo, ele habita em você e ele quer te ajudar. Dê espaço para ele. Se encha dele. Deixa ele te renovar. Deixa ele te edificar. Amém? Glória a Deus. Versículo 11, quero continuar lendo aqui. Esse texto é muito rico. Isaías capítulo 41. Se você está sendo impactado pela palavra de Deus, deixe o seu amém. Deixe o seu glória a Deus. Dê um testemunho aí, depois eu vou ler os comentários. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Provérbios, capítulo... deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios, capítulo 16, verso 7, diz que... Deixa eu ler aqui. Provérbios 16 e 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Ou seja, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, tem uma pessoa do meu trabalho que está me perseguindo, e isso está me deixando angustiado, está me deixando com medo. Se você entender que o Senhor luta por você, você vai falar assim, Senhor, a pessoa lá no meu trabalho, você vai falar o nome dela com o Senhor. Ela está me perseguindo. Pai, eu coloco diante do Senhor, luta essa luta por mim. Eu tenho essa experiência de colocar situações na mão de Deus e Deus resolver. Esses dias para trás, uma pessoa ela pegou uma coisa minha e trocou. Era uma coisa boa, nova, eu nunca tinha usado. E a pessoa pegou uma coisa velha e trocou. Ela pediu emprestado, na hora de devolver, ela devolveu uma coisa usada, velha, em troca da minha coisa nova. Eu olhei e falei assim, esse trem tá errado, isso não pode. Falei, pai, e o Espírito Santo me incomodou com isso. Eu peguei e mandei mensagem e falei assim, tá trocado. Aí essa pessoa começou a enrolar, começou a questionar, aí eu peguei e falei assim, tá bom. Peguei e fui falar com Deus, falei, Senhor, é seu. Tudo que está na minha mão, o Senhor colocou para te servir. Então eu coloco nas tuas mãos, o Senhor vai. Em nome de Jesus, os anjos vão trazer isso de volta para a minha mão. E aí, sabe o que eu fiz? Eu descansei. Eu falei, está nas mãos de Deus. E aí o Senhor, ele luta. Hebreus diz que não são os anjos, espíritos ministradores enviados aos trabalhos daqueles que vão herdar a vida eterna, ou seja, os anjos, eles estão aqui para trabalhar ao nosso favor. Só que se eu não dou um direcionamento, eles não fazem nada. Então eu preciso entender que quando eu coloco uma situação diante de Deus, ele vai trabalhar ao meu favor. Ele vai enviar anjos ao meu favor. E aí o que eu faço? Eu descanso. Eu entrego. E é isso que acontece. Existem pessoas que te perseguem, que se você colocar nas mãos do Senhor, Deus vai fazer que essas pessoas elas vivam em paz com você. É bíblico isso. Mas às vezes você não entregou isso e está lutando uma batalha que não era para você lutar. Verso 12. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisas sem nenhum valor, os que fazem guerra contra você. Por quê? Versículo 13, para a gente já ir caminhando para o final. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Meu querido, esse fardo que está nas suas costas, te trazendo angústia, depressão, medo, você precisa colocar isso nas mãos do Senhor e descansar. Sabe por quê? Porque você é filho do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus Cristo, ele te comprou e te fez filho. E Deus cuida de você como um filho. E depois que você é pai, você entende. Hoje, o que eu faço com a minha filha? Eu faço
tudo para ver ela feliz. Eu faço tudo para que ela tenha conforto. Se eu, que sou um ser humano, e a Bíblia diz: se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor nosso Deus dará o Espírito Santo àqueles que creem. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem te ajudar, ele é o seu ajudador. Crie e desenvolva essa intimidade com o Espírito Santo. E aí você vai ver que a sua vida vai ser leve. Você não precisa ter medo. O medo não provém do Senhor. O medo, ele provém do diabo. É Satanás que coloca medo na sua vida. Deus, ele te traz paz. A paz que excede todo entendimento. Viva na presença do Espírito Santo e você vai desfrutar dessa vida abundante que temos em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Não tenha medo. Fique livre desse medo. A gente vai fazer uma oração agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos porque o Senhor nos fez filhos e o Senhor cuida de nós. O Senhor está sempre olhando e velando para que nós tenhamos uma vida boa. Se nós não estamos tendo essa vida, Senhor, não é porque o Senhor não está conosco ou nos desamparou, mas é porque nós estamos lutando lutas que não eram para lutar. Papai, ajude-nos a confiar em Ti, a entregar tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor toma cada um de nós aqui pela mão direita. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que a presença do Espírito Santo vai visitar essa pessoa, que ela vai sentir o renovo que vem do alto, que ela vai entender que não precisa ter medo, porque o Senhor está com ela. Pai, vai de encontro com cada um desses que estão ouvindo e vendo essa live, essas pessoas que estão angustiadas, passando por lutas, por dificuldades financeiras, por lutas no casamento, por dificuldade com a saúde, com filhos, por lutas no trabalho, ó Pai, aonde elas estiverem, na igreja, Senhor. Cada uma dessas lutas, Senhor, que elas possam entender que o Senhor quer lutar por elas e elas possam descansar e colocar tudo nas Tuas mãos. Renova cada um de nós, nós te clamamos. Esteja conosco durante esse dia, papai. Nós te pedimos e confiamos que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, amém.